Bom, na aula passada a gente começou a ver triângulos, né? Triângulos nada mais é do que três segmentos formados por três pontos não colineares, né? Então, a definição de triângulos aqui já entra o fato que três pontos, os três vértices, né? Esses pontos são chamados de vértices, são não colineares. Relacionado ao triângulo, você tem os ângulos associados, tem vários elementos associados a um triângulo, né? Tem vários mesmo. Não somente esses que estão na cara, né? Mas tem os pontos notáveis, por exemplo, né? Tem os ângulos externos. Então, o triângulo é um objeto bastante explorado na geometria plana, né? Então, geralmente a gente começa por ele a estudar as figuras geométricas a partir dos triângulos, né? Aqui você tem os ângulos internos, tem os lados, três ângulos externos. Você pode classificar os triângulos com respeito aos ângulos e com respeito aos lados, né? Triângulo equilátero, todo mundo sabe que é um triângulo que tem todos os lados congruentes. Triângulo isósceles tem dois lados congruentes, pelo menos. Triângulo equilátero é um caso particular de triângulo isósceles, né? E tem o triângulo escaleno, que é um triângulo que possui todos os lados distintos, não congruentes, 2 a 2. Aí você tem a classificação com respeito aos ângulos, né? Equiângulo, acutângulo, retângulo e obtusângulo. Equiângulo, se possui todos os ângulos congruentes. Acutângulo possui todos os ângulos agudos. Retângulo possui pelo menos um ângulo reto. E obtusângulo possui pelo menos um ângulo obtuso. Aqui está dizendo, eu disse que é pelo menos, né? Mas poderia ter os três ângulos agudos, obtusos, né? Os três ângulos retos. Só que a gente sabe que isso aí não acontece, né? De um triângulo ter dois ângulos agudos, ter dois ângulos retos, né? Ter dois ângulos obtusos. E a gente vai mostrar isso mais na frente. A gente vai conseguir essa observação aí. E um ângulo pode ter, no máximo, um ângulo com medida maior ou igual que 180. Maior ou igual que 90, desculpa. E a gente não tem ainda condições de mostrar que a soma dos ângulos de um triângulo é 180. Isso aí só vai ser possível com o axioma das paralelas. De fato, é equivalente, né? O axioma das paralelas é equivalente ao fato que em um triângulo a soma dos ângulos é 180. A gente tem aqui alguns resultados, um teorema importante, simples, que foi utilizado, inclusive, por Euclides, mesmo que inconscientemente, né, ele não escreveu explicitamente, aliás, mesmo que implicitamente ele utilizou o teorema, basicamente que se uma reta entra no triângulo, ela tem que sair. De que forma? Se ela uma reta intersectar um lado do triângulo, então tem que intersectar algum dos outros lados. É o teorema de Paschen. E, além disso, se uma semirreta possui um ponto interior no interior do triângulo, então é uma semirreta aqui partindo de um vértice, né? Então, essa semirreta tem que intersectar o interior do outro lado. Tá? Intersecta em um ponto interior aqui do outro lado. Então, essa é uma consequência do teorema de Paschen. Né? O teorema de Paschen nos diz que se uma reta intersecta um lado de um triângulo que não é um extremo, então tem que intersectar algum dos outros dois. Eventualmente, esse ponto aqui pode ser o ponto 6, sem problema, né? Essa situação aqui, né? Essa situação. É um fato relativamente simples, mas que a gente consegue mostrar. Tá aqui, né? Vocês vão ali aí, né? É a questão dos lados, né? Você sai observando qual ponto está encolado com respeito a qual outro ponto. Então, você conclui que BC tem que intersectar a reta L, simplesmente porque A e B estão em lados opostos com respeito a L. Né? Aí você conclui que AC, você supõe que AC não intersecta a reta L, então AC vão estar do mesmo lado, consequentemente BC tem que estar em lados opostos. Ou seja, esse ponto de interseção existe. Né? São alguns resultados simples, mas que a gente vai utilizar mais na frente. Aqui é a demonstração do teorema anterior, que vocês dão uma olhadinha aí. Eu acho até que eu já falei na aula passada no vídeo, né? E então,
vem a noção de congruência, né? A gente definiu que dois segmentos são congruentes se eles possuem a mesma medida. Dois ângulos são congruentes se eles possuem a mesma medida. Então, dois triângulos são congruentes cuja notação nós iremos utilizar é esta aqui. Isso aqui diz exatamente que existe uma correspondência bionívoca entre os vértices, e essa escrita aqui ela é importante porque ela nos diz qual é a correspondência. O A é associado ao D, o B associado ao E e o C associado ao F. Então, existe uma correspondência bionívoca entre os vértices, de tal maneira que os lados correspondentes são congruentes e os ângulos correspondentes são congruentes. Pode falar, Rafael? Professor, a outra anotação para equivaler à congruência está igual. O seu foi erro de digitação? A outra anotação tem outras duas possíveis, né? Pode ser isso aqui, ou pode ser a igualdade mesmo, né? Essas três possíveis aqui, depende da escolha aí que você faz, né? É isso que você queria perguntar? Isso, professor. Depende muito da escolha, né? Se você quer essa anotação aqui, se quer essa, ou se quer essa aqui. Eu vou procurar sempre utilizar essa aqui, né? E você pode ter isso aqui também, só um tio, né? Mas aí você tem que definir claramente o que significa, né? Então, congruência entre triângulos, existe uma correspondência bionívoca que satisfaz estas 6 congruências, né? 3 congruências entre os lados e 3 congruências entre os ângulos. E um resultado importante para essa congruência é que a congruência é uma relação de equivalência. Lembrando lá de fundamentos, né, que uma relação de equivalência em um conjunto é quando você dá... Existe uma relação entre os elementos desse conjunto de tal forma que todo elemento é relacionado com ele. Né? É reflexiva, né, a relação. Se A está relacionado a B, então B está relacionado a A. Fugiu aqui. É reflexivo. Transitividade. Não, transitividade é a terceira. É reflexiva, transitiva e... Antissimétrica. Simétrica. Não é antissimétrica, não. É simétrico. Obrigado. Não é antissimétrica, é simétrico, né? Simétrica. Né? Se A se relaciona com B, B relaciona com A, né? A gente sabe que nem toda relação, isso aí é verdade, né? Por exemplo, matriz, né? Não é verdade que A vezes B vai ser igual a B vezes A sempre, né? Pode ser que seja, mas em geral é diferente. Então, você multiplicar matrizes aí, né? Então, multiplicação de matriz não define uma relação de equivalência no espaço de matrizes, no conjunto de matrizes. Mas um fato importante para a congruência é que esta relação de congruência satisfaz a transitividade. Se o triângulo ABC é congruente ao triângulo DF, e esse triângulo DF é congruente ao triângulo GHI, então ABC será congruente ao triângulo GHI. É um resultado que a gente vai utilizar sempre, né? Sempre mesmo. E para mostrar esse fato aqui, é só você escrever a definição de congruência dessa congruência aqui e dessa aqui. E você vê que vai ser verdade essa congruência aqui. Simplesmente porque você tem igualdade entre medidas aqui, né? Embora a gente esteja falando sobre congruências aqui, essa congruência, por definição, esses dois segmentos possuem a mesma medida. Essa congruência aqui, por definição, esses ângulos aqui possuem a mesma medida. Tá? Então, se o ângulo A é congruente ao ângulo D, e o ângulo D é congruente ao ângulo G, então o ângulo A será congruente ao ângulo G, porque os três ângulos possuem a mesma medida. Tá? Então, essa transitividade aqui é o ponto-chave da congruência, né, que faz com que a gente mostre bastante coisa. A demonstração é basicamente essa que eu falei, né? É só você escrever as definições de cada uma das congruências e verificar que vai satisfazer a definição dessa congruência aqui, né? E então,
vocês observam aqui que para falar de congruência de triângulos, você precisa mostrar 6 congruências, né? 3 entre os lados e 3 entre os ângulos. Aí vem os casos de congruência, os casos de congruência de triângulos, que vai nos dizer que você não precisa verificar as 6 congruências de triângulo, basta verificar 3 delas. Mas não são 3 aleatórias, né? A gente vai ver que tem alguns casos, tem alguns possíveis casos aí que, na verdade, não são casos, né? Mas, a depender aí, né, você pode escolher 3 dessas congruências, verificar e concluir as outras 3. Esses são os casos de congruência. Mas, para fazer isso, um dos casos de congruência tem que ser introduzido como um postulado, que é aqui nós escolhemos o caso lá do ângulo lado. Poderia ser qualquer outro. Mas você tem que escolher um caso de congruência para ser um axioma. Embora o enunciado desse postulado não seja assim tão evidente no sentido quanto os demais, né? Mas, no entanto, é necessário fazer isso. Tá? Poderia ser que existisse alguma outra afirmação mais clara, mais óbvia, que essa congruência, né? E possivelmente muita gente já mexeu nisso aqui, eu acredito que não tem. Não tem uma afirmação mais sucinta, além dessa aqui, de tal forma que você conclua esse postulado a partir dessa afirmação mais simples, né? Porque esse caso lá do ângulo lá de congruência nos diz que se você tem... É o texto que está aqui, né? Aqui está traduzido aqui em linguagem matemática, né? De forma esquemática. Se você tem aqui 2 triângulos, A, B, C e D, E, F, de tal maneira que AB seja congruente a DE, AC congruente a DF, então, esses dois... E, além disso, o ângulo entre esses dois lados, exatamente entre esses dois lados, são congruentes. Então, esses 2 triângulos são congruentes. Significa dizer que você pode sobrepor um triângulo sobre o outro, de tal forma que o vértice A fica sobre D, B fica sobre E e C fica sobre F. Né? Fica basicamente o mesmo triângulo. Né? Isso significa dizer. Então, a partir dessas 3 congruências aqui, 2 dos lados e uma do ângulo, nessa ordem aí, né? Você conclui as 3 outras congruências que faltam aqui para a definição de congruência. É que os 2 outros ângulos vão ser congruentes e o terceiro lado vão ser congruentes. E da escrita aqui, ó, nos diz que esse ângulo C é congruente ao ângulo F. O ângulo B é congruente ao ângulo E. Isso é importante, porque não vai ser B congruente a F. Porque F está relativo a este lado, que é congruente a este, né? Tem que seguir a ordem, né? A ordem de um triângulo define a ordem do outro triângulo que você faz a congruência, que você encontra a relação bionífica entre os vértices. Então, a ordem a qual você escreve aqui é muito importante. Se você troca aqui, né? Você está dizendo que é uma outra congruência. Que, a depender da situação, isso vai complicar a sua vida aí, né? Se você trocar a ordem. A notação ajuda bastante também, né? Aprender a lidar com notação é importante. Uma primeira consequência é que os ângulos da base de um triângulo isósceles, eles são congruentes. Definimos que um triângulo é isósceles se 2 lados de um triângulo são congruentes, né? Aqui, esse teorema vem e diz que os ângulos da base são congruentes. Esse ângulo congruente é esse aqui. Como é que a gente mostra isso aí? Você considera aqui a bissetriz, do ângulo A. Aí, então, por definição, a bissetriz, ela está na região limitada pelo ângulo. Aí você usa aqui o resultado para concluir que essa bissetriz vai intersectar o interior do lado BC. Ou seja, intersecta o lado BC em pontos diferentes de B e C. Então, você tem aqui um ponto P diferente de B e C. Aí você, como a
D é bissextriz, então esse ângulo congruente a esse. Esse lado aqui é comum a esses dois triângulos, a APC e a APB, e tem esse ângulo aqui, e tem esse lado aqui em comum, né? Então, a gente tira pelo caso lado, ângulo, lado e congruência de triângulos, que esses dois triângulos aqui são congruentes. Em particular, esse ângulo é congruente a este ângulo. Então, você mostrou que os ângulos da base são congruentes. E é o que está dito aqui nessa demonstração aqui. É exatamente o que eu falei aqui, né? Vocês podem dar uma lida aí para verificar que é exatamente isso que eu estou falando, né? Essa demonstração aí. E existe uma outra demonstração para esse resultado que é bem interessante. Você usa o triângulo, só que uma cópia, você usa uma cópia do próprio triângulo refletido, né? É como se você tivesse um espelho aqui, ó, e você reflete, olha o reflexo desse triângulo no espelho. Aí o que você vê é essa figura, né? Quando você olha o seu reflexo no espelho, o seu lado esquerdo é o lado direito, né? O lado direito é o lado esquerdo. Tá tudo trocado no espelho, né? Então, é o que você faz aqui. Você imagina um espelho aqui e olha o reflexo do triângulo no espelho. Aí você observa que esses dois triângulos, eles satisfazem a propriedade, as hipóteses do caso lá do ângulo lado de congruência. Esse lado congruente é esse lado congruente é esse, e os ângulos entre eles congruentes. Logo, esse ângulo será congruente a esse. Então, você mostrou, só que esse ângulo é congruente a esse, né? É igual a esse, né? Esse ângulo aqui, né? Então, esses dois triângulos são congruentes. Essa é a segunda demonstração. Uma outra demonstração, mas é relativamente simples. Leva um tempo aí para você absorver a ideia, né? Mas é importante você entender essa ideia aí, né? Você considerar esse reflexo. Todo triângulo equilátero possui três ângulos congruentes. Uma consequência, né? Porque um triângulo equilátero é um caso particular de um triângulo isósceles, né? Onde qualquer lado é uma base, né? Aí se você aplicar o teorema anterior 2 vezes, pelo menos, né? Enfim. O teorema 534 é que se dois ângulos de um triângulo são congruentes, então os lados opostos a estes ângulos são congruentes. Aqui, né? Se você tem aqui um triângulo com dois ângulos congruentes, então os dois lados são congruentes aqui. Aqui eu confesso que eu pensei agora à tarde na aula, né, que acabei não conseguindo fazer uma demonstração utilizando somente o postulado 9. E sim utilizando o teorema seguinte, o caso ângulo lado ângulo. Mas eu vou pensar aqui se eu consigo. Eu sei que tem uma demonstração só utilizando o postulado 9, porque eu não lembrei na hora como é que era. Já fiz aí várias vezes, agora fugiu a mente. Mas utilizando o teorema 536 é simples, é muito parecido com essa ideia aqui. Tá? O corolário aqui é que um triângulo equilátero, somente se ele é equiângulo, né? Em consequência também. Então, o caso ângulo lá do ângulo de congruência nos diz que dá dois triângulos ABC e DF, com AB congruente a DE, A congruente a D e B congruente a E, então ABC congruente a DF. Está aqui a situação, né? Você tem o ângulo A congruente a D, o ângulo B congruente a E, e o lado comum a esses dois ângulos são congruentes. Então, o caso ângulo lado ângulo implica que esses dois triângulos são congruentes. Aí, utilizando esse teorema aqui, você consegue mostrar esse teorema. De que forma? Você olhando o reflexo desse triângulo no espelho. Aí vai trocar, né? Aquele lado direito passa a ser esquerdo, aquele lado esquerdo passa a ser direito, né? Então, você vai obter essa imagem refletida aqui dessa forma, né? Aí, então, você usa esse caso, né? Porque esse ângulo é congruente a esse ângulo é congruente a esse. E o lado CB é congruente a BC. Então, esses triângulos são congruentes, né? Então, esse lado congruente a esse, né? A B congruente a C, o que você queria.
Então, o triângulo, de fato, é isósceles, né? Usando essa ideia bem simples de você refletir. Eu sei que tem uma demonstração utilizando só o postulado 9, talvez seja contradição. Eu vou pensar um pouco, qualquer coisa eu falo para vocês depois. Se dois ângulos de um triângulo são congruentes, então o triângulo é isósceles. É o que eu acabei de demonstrar, né? Aqui é para dar a ideia que você pode... Aqui é para dizer que você pode utilizar somente o postulado 9, lá é para dizer que você tem uma demonstração também utilizando esse teorema. Todo triângulo que possui todos os ângulos congruentes é equilátero, da mesma forma que antes, né? Seja vai ser um triângulo IDE, um segmento congruente. Então, vamos pegar aqui um triângulo ABC. Os teoremas são simples, mas em texto assim, você tem que ler, prestar atenção com cuidado, para entender o que ele está querendo dizer, né? Mas quando você tem uma figura, facilita as coisas, né? Você tem aqui um triângulo ABC, um lado, um segmento DE. Segmento DE. De tal forma que é congruente a AB, né? Que é congruente a B. Então, ele está dizendo, o teorema, que em cada lado da reta que contém DE, existe um ponto F, tal que ABC é congruente a DEF. Existe um ponto F em cada lado aqui da reta que contém DE, né? Então, eu vou botar um ponto aqui e um ponto aqui. De tal forma que o triângulo formado por esses dois pontos, cada um deles é congruente com o triângulo original. Certo? Aí, possivelmente, isso aqui está como exercício. Mas não é tão difícil você fazer isso aí. Basta você... Aqui tem um ângulo, né? A medida de um certo ângulo. Como é que você acha esse ponto aí, né? Você traça aqui. Você sabe que você consegue traçar aqui um ângulo congruente a esse ângulo aqui. Aqui tem um outro ângulo. Aí você traça um ângulo aqui congruente a esse outro ângulo. Aí você usa o caso ângulo, lado, ângulo, para concluir que esses dois são congruentes. Aí, da mesma forma, né, você vai achar esse ponto aqui, né? Claro que você tem que mostrar que, essas duas semirretas, elas se intersectam, né? Mas você consegue mostrar também isso aqui, pelo que nós já temos até agora. E o teorema Sin 310, teorema 10 aí, ele nos diz que esse ponto aqui é único, né? Esse ponto aqui é único. Você não pode ter dois pontos em um mesmo lado de uma reta que formam dois triângulos congruentes, né? Sejam AB um segmento, C e C', pontos no mesmo lado de AB, tais que ABC e ABC' são congruentes. Então, que esses dois triângulos aqui são congruentes. A conclusão é que C tem que ser igual a C'. C tem que ser igual a C'. Tá? Então, por aqui, ó, CAB, esse ângulo, é congruente a esse ângulo, pela definição de congruência, né? E ambos estão do mesmo lado. Então, o corolário 4.5 nos diz que só existe uma semirreta que forma um ângulo aqui, né? Então, essas duas semirretas, AC' e AC, elas coincidem, na verdade, né? Essas duas semirretas, já que esses ângulos aqui são congruentes, né? Então, você tem essa igualdade aqui. E como esses segmentos aqui são congruentes, então, C e C' coincidem. C e C' coincidem. É o quadrado 367. Só existe um ponto, dado o número, só existe um ponto, cuja distância, a origem dessa semirreta é aquele número, né? Então, de fato, esse ponto C aqui é único, né? Ok? Aí vem, então, o terceiro caso de congruência de triângulos que vocês conhecem, é o caso lado, lado, lado. Tem um quarto caso, mas antes de provarmos o quarto caso, vai ser necessário demonstrar algumas desigualdades nos triângulos.
no triângulo. Mas antes disso, vamos provar aqui o caso lado, 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 de congruência. Que diz o seguinte, é o que está dito no texto. Se dois triângulos têm três lados correspondentes, congruentes, então os triângulos são congruentes. Então, você tem três triângulos, aliás, tem dois triângulos com os três lados congruentes. Esse lado AB congruente a DE, BC congruente a F e DF congruente a AC. Então, os dois triângulos são congruentes. O que está dizendo o caso lado, lado, lado. E como é que é a demonstração? Como é que é a demonstração? A ideia é a gente utilizar esse teorema aqui para construir um triângulo congruente ao triângulo DF, só que no outro lado, aqui, no lado aqui abaixo, né? No lado oposto, a reta que contém A e B, que contém C, né? Ou seja, aqui abaixo, né? Então, você sabe, por aquele teorema, que existe um ponto C', no lado oposto, a reta B que contém C, tal que a ABC' é congruente a DEF. DEF é congruente a esse triângulo aqui de baixo. Tá? Aí, então, o segmento C', como C' está no lado oposto, vai intersectar a reta que contém a B em um ponto Q. Só que esse ponto Q, ele pode estar no segmento AB, no interior do segmento AB, pode coincidir com um dos vértices, pode ser esse vértice A ou vértice B, dá no mesmo a demonstração, ou pode estar fora do segmento AB. Isso aqui tem um errozinho aqui, tá? Não é aqui, não. Então, esse é aqui, né? Ou que pode estar fora do segmento AB, nesta situação. Então, a gente tem três casos a considerar aqui, né? Temos três casos a considerar. Esse primeiro caso é o caso em que Q está entre A e B. Eu estou explicando aqui, né? Mas vocês depois leiam com cuidado, com calma, tá? Porque a leitura é importante para vocês verem a demonstração, né? Explicando fica mais fácil de entender do que eu simplesmente chegar aqui e ler, né? E então, no caso 1, né? É o caso que Q está entre A e B. Aí, neste caso, você tem que o triângulo AC' é isósceles, né? Já que tem AC' e AC congruentes, né? Então, esse ângulo é congruente a esse, triângulo isósceles. Pela mesma razão, o triângulo CBC' é isósceles. Então, os ângulos da base são congruentes. Conclusão é que esse ângulo aqui, ó, é congruente a esse ângulo. Tá? Só que esse lado congruente é esse lado congruente é esse. Então, você conclui que o triângulo de baixo é congruente ao triângulo de cima pelo postulado. O caso lado, ângulo, lado. Só que aí você usa a transitividade, né? Se a BC' é congruente a ABC e a BC' é congruente a DEF, então DF vai ser congruente a BC. Aí terminou a demonstração. Você usa a transitividade, né? Da mesma forma, se o ponto Q coincide com o ponto A, né, esses três vértices aqui são colineares, então o que você tem aqui é um triângulo isósceles, né, já que esse triângulo, esse lado é congruente a esse. Então, esse ângulo é congruente a esse, né? Só que esse ângulo congruente a esse, novamente, como foi feito aqui, você conclui que esse triângulo de baixo é congruente ao triângulo de cima. Só que o triângulo de baixo foi construído de tal forma que ele é congruente ao triângulo DF. Aí eu uso a transitividade para concluir que o triângulo DF é congruente a ABC. E de modo análogo, aqui, né? Aqui. Com a diferença que, ao invés de você somar aqui os ângulos, você vai subtrair, né? Você tem que esse triângulo CAC' é isósceles, logo esse ângulo aqui congruente a esse. Da mesma forma, CBC' é isósceles, então você vai ter que esse ângulo aqui, ó, que é isósceles agora. Então, esse ângulo aqui, esse ângulo que são congruentes, né? Aí você usa o fato que esse ângulo todo é a soma desse mais esse ângulo todo é esse mais esse, para concluir que esse aqui é congruente a esse ângulo. Aí, novamente, você conclui pelo postulado que o caso lado, ângulo, lado,
que o triângulo de baixo é congruente ao triângulo de cima, só que o triângulo de baixo é congruente a DEF, logo DF vai ser congruente ao triângulo ABC. E acabou a demonstração aí do caso lado de congruência. Tá? Tá claro aí para todo mundo? Alguma dúvida? Então, leiam aí com calma. Não, professor, sem dúvida. Tá. Leia aí com calma a demonstração. Cada passo tem a sua justificativa, né? Eu expliquei aí pela figura, mas a figura está justificada aqui no texto, né? Então, antes de provarmos o quarto caso de congruência, né, que seria o caso lá do ângulo oposto, é necessário a gente falar sobre desigualdades, né? E note que interessante, né? Para falar de igualdade, eu tenho que falar antes de desigualdades, né? Então, aqui, dado um triângulo, a gente tem o ângulo interior, que são esses ângulos aqui. Tem 3 ângulos interiores, na verdade, né? E tem ângulos exteriores. Tem 6 ângulos exteriores, né? Que é esse e esse, né? São suplementares aos ângulos interiores, né? Que formam um ângulo raso, né? Formam um ângulo 180 graus. Tá? Além disso, você tem os ângulos interiores adjacentes. Esse ângulo e esse ângulo são adjacentes, né? Então, esse ângulo exterior é adjacente a esse ângulo interior, né? Da mesma forma, esse ângulo exterior é adjacente a esse ângulo interior. Aí vem o teorema do ângulo exterior, que diz que um ângulo exterior é sempre maior que um ângulo interior não adjacente a ele. Ou seja, o teorema do ângulo exterior nos diz que esse ângulo é obrigatoriamente maior que esse ângulo e que esse ângulo aqui. Da mesma forma, esse ângulo é congruente a esse ângulo é maior que esse. Esse ângulo aqui é maior que esse e que esse. Esse ângulo aqui é maior que esse ângulo interior, maior que esse ângulo interior. Embora esse ângulo aqui possa ser menor que esse aqui. Ele não fala, o teorema do ângulo exterior não fala nada sobre o ângulo adjacente, né? Fala sobre ângulos não adjacentes. Um ângulo exterior é sempre maior que um ângulo interior não adjacente a ele. Tá? Se você tem um fato que a soma dos ângulos interiores de um triângulo é 180, esse teorema aí é imediato, né? Porque você vai ter que a soma desse mais esse é 180 e a soma dos 3 aqui é 180. Então, você vai ter que esse ângulo mais esse é igual a isso. Claro que a soma dos números positivos é sempre maior que qualquer uma das parcelas, né? Então, o teorema do ângulo exterior, ele é trivial se você conhece o fato que a soma dos ângulos interiores de um triângulo é 180. Só que a gente não conhece ainda. Isso depende do axioma das paralelas. Então, o teorema do ângulo exterior é independente do axioma das paralelas. Ele vale em qualquer sistema axiomático onde valha os 9 axiomas anteriores. Né? Como é que a gente demonstra esse teorema, né? Está aqui a figura. A figura praticamente nos diz tudo. Vamos mostrar aqui que esse ângulo aqui, ó, é maior que esse ângulo. Que é maior que esse ângulo aqui, que o ângulo A, é análogo. Só que você considera esse outro ângulo aqui, oposto pelo vértice a este ângulo aqui, que também é um ângulo exterior do triângulo ABC. Então, vamos mostrar que esse ângulo é maior que o ângulo C. Tá? Aí você toma um ponto P aqui na reta que contém a B, tal que B está entre A e P. B está entre A e P. Você toma um ponto M, ponto médio de BC. M é o ponto médio de BC. E então você considerar a semi-reta com origem A, contendo M, e considerar um ponto X de tal forma que M seja o ponto médio de AX. M seja o ponto médio de AX. Aí aqui é oposto pelo vértice, então eles são congruentes. Aí você tem esse lado congruente a esse lado congruente a esse, e os dois aqui, ó,
os dois ângulos congruentes. Aí você usa o caso lá do ângulo lá, do postulado 9, para concluir que esse triângulo congruente é esse. Esse triângulo congruente é esse, né? Em particular, como esse triângulo aqui é congruente a esse, você tira que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo, ele é congruente a esse ângulo aqui, porque a correspondência nos dá que esse vértice vai corresponder ao B, né? Então, esse ângulo congruente é esse. E então, você consegue justificar que a semirreta BX divide esse ângulo aqui. Você consegue justificar que a semirreta BX divide esse ângulo. Né? Divide esse ângulo. Se divide esse ângulo, então é claro que esse ângulo aqui é maior que esse ângulo aqui, né? Só que esse ângulo é congruente a esse. Então, você está mostrando que esse ângulo é maior que esse ângulo aqui. Tá ok? Então, a justificativa está aqui, né? Para mostrar que essa semirreta aqui, com origem B contendo X, divide o ângulo PBC, né? A semirreta BX divide esse ângulo aí. Então, você tem esse fato aqui, né? Aí, então, a justificativa está aqui. Vamos mostrar que BX está entre as semirretas BM e BP. Eu não vou ler, porque eu leio aí vocês acompanhando. É um pouco chato, né? Mas vocês leem com calma aí, vocês vão ver que, de fato, a gente consegue mostrar isso aqui, né? Que BX, aliás, aqui é B, né? Você consegue mostrar que BX está entre as semirretas BP e BC. Basicamente, você conclui que MX está do mesmo lado dessa reta aqui. MX, eu não vou lembrar exatamente agora não, sem ler. Você vai concluir que MP está nos lados opostos relativos à reta BX. Você vai concluir isso aí. Cadê? Está aqui em algum lugar. Bom, enfim, vocês dão uma lida aqui. Vocês seguem o argumento aí. Vocês veem isso aí. E cada passagem aqui, ele está justificado por alguma coisa, né? Seja pelo X-lema, pelo Y-lema, pelo lema 434. Né? E então você vai concluir esse fato, né? Que essa semirreta dividindo esse ângulo, então esse ângulo todo é maior do que qualquer uma de suas partes, né? Em particular, como essa parte aqui é congruente a essa parte aqui, então esse ângulo todo é maior que esse. Estamos mostrando que um ângulo exterior é maior que um ângulo interior. Que é o que eu queria mostrar, né? Para mostrar que esse ângulo é menor que esse ângulo, você aplica a mesma demonstração, né? Só que ao invés de... É como se você virasse a figura aí, né? A gente não tem condições de mostrar que a soma dos ângulos internos do triângulo é 180, mas a gente consegue mostrar que a soma de dois ângulos quaisquer do triângulo é 180. É menor que 180, aliás. Né? Então, a soma das medidas de quaisquer dois ângulos do triângulo é menor que 180. E a gente consegue mostrar isso a partir do que foi feito antes, né? Porque se você tem aqui o ângulo 1 é esse ângulo externo, a gente sabe que o ângulo externo é maior do que qualquer ângulo interno adjacente. Então, esse ângulo 1 é maior que esse ângulo B. Então, o ângulo 1 é maior que o ângulo B. Só que o ângulo 1, ele é suplementar ao ângulo interno adjacente. Então, 1 mais o ângulo A é 180, ou seja, o ângulo 1 é igual a 180 menos A. Aí você vem e substitui aqui, né? Você acha que 180 menos A é maior que B. Ou seja, 180 é maior que A mais B. É o que queríamos mostrar aqui, né? De forma análoga, você mostra que dois outros quaisquer vai ser menor que 180, a soma, né? Então, a soma de dois ângulos quaisquer é sempre menor que 180 graus. Você conhece o teorema exterior do ângulo externo, né?
Consequentemente, todo triângulo tem pelo menos dois ângulos agudos, porque se um triângulo possuísse dois ângulos com soma maior ou igual que 180, desculpe, com soma maior. Se um triângulo possuísse dois ângulos maiores ou iguais que 90, então a soma desses dois ângulos seria maior ou igual que 180, que contradiz o corolário anterior, né? Que é menor que 180. Então, um triângulo só pode possuir, no máximo, um ângulo maior ou igual que 90 graus, né? E então você tem aqui um teorema bem interessante, que nos diz que o maior lado opõe-se ao maior ângulo. Eu acho que tem uma figura aqui, tem, mas é melhor desenhar aqui. Num triângulo, se esse ângulo aqui é maior que esse ângulo, então o lado oposto ao ângulo maior é o maior lado. Ou seja, esse lado aqui vai ser maior que esse, porque esse ângulo é maior que esse, né? É o que está dizendo aqui. E é o sim somente sim, né? É o sim somente sim. O maior lado opõe-se ao maior ângulo, e o maior ângulo opõe-se ao maior lado. E a demonstração, né, considera que você tem um triângulo satisfazendo a desigualdade, né? AC maior que BC. Então, você consegue aqui um ponto D no interior de AC, de tal forma que CD é congruente a BC. Então, esse ângulo é isósceles, né? Esse triângulo é isósceles. BCD é um triângulo isósceles. Só que a gente tem o seguinte, né? Você consegue mostrar aqui, né? Do teorema 437, que a semirreta BD está entre as semirretas BA e BC. Isso aqui segue de um resultado, que é o teorema 437, cuja figura é essa cara aqui, ó. Se vocês voltar lá no teorema, a figura é essa aqui, ó. Essa aqui é a figura. Então, se esse ponto está entre esses dois pontos, então essa semirreta vai estar entre essas duas semirretas. É o caso aqui, né? Essa semirreta aqui intersecta AC, né, num ponto interior, então é porque BC e BA contém BD em seu interior. Aqui, né? BD está entre BA e BC. Consequentemente, CBD é maior que CBA. Esse ângulo aqui, aliás, CBA é maior que CBD. Esse ângulo é maior que esse ângulo aqui. Então, você tem que CBA é maior que CBD, só que CBD é congruente a CDB, tem essa congruência aqui, e CDB é um ângulo externo a esse triângulo, né? Então, um ângulo externo do triângulo vai ser maior que qualquer ângulo interno não adjacente a ele. E esse ângulo aqui é interno não adjacente a esse ângulo externo. Então, esse ângulo é maior que esse. Está aqui. Então, você mostrou que CBA é maior que CAB. Ou seja, você mostrou que esse ângulo aqui é maior que esse ângulo, supondo que AC é maior que BC. Tá ok? Você mostrou que o maior lado opõe-se ao maior ângulo. Esse é o maior ângulo, né? Maior que esse, né? Reciprocamente, né? Você tem, se por acaso você tem um triângulo com o ângulo B maior que o ângulo A, então os lados AC e BC podem satisfazer essas três relações aqui, né? AC menor que BC, AC igual a BC, AC maior que BC. Você quer descartar as duas primeiras. Ou seja, você quer mostrar que acontece a terceira relação, né? Se acontece a primeira relação, você repete essa demonstração e você acha que o ângulo A é maior que o ângulo B, o que contradiz o fato que o ângulo B é maior que o ângulo A. Repetindo a mesma demonstração aqui, você vai achar isso, né? Se AC é menor que BC. Se por acaso AC for igual a BC, então teremos em 3, 2, né? Se por acaso AC for igual a BC, teremos 5, 3, 2, nos diz que você tem um triângulo isósceles aqui, então os ângulos da base serão congruentes. Ou seja, B vai ser congruente a
contradizendo o fato que B é maior que A. Logo, só resta uma possibilidade. Então, aqui você tem dois números, que são os comprimentos de AC e BC, e você sabe que, nos reais, né, existe uma tricotomia, né? Ou os dois números são iguais, ou um número é maior que o outro, né? Isso é chamada tricotomia dos números reais. Ou A maior que B, se A e B são números reais, ou A maior que B, ou A igual a B, ou A menor que B. Né? Então, logo, só pode acontecer a terceira opção aqui, né? AC maior que BC, se por acaso o ângulo B é maior que o ângulo A. Então, de fato, nós temos essa relação aqui entre lados e ângulos, não são de forma aleatória, né? Que eles são dispostos ali, né? Em um triângulo. Em qualquer retângulo, a hipotenusa é estritamente maior do que os catetos. Por quê? Nós já sabemos que em um triângulo, em um triângulo, só é possível ter, no máximo, um ângulo maior ou igual que 90. Então, e os outros têm que ser agudos, né? Então, esse é o ângulo máximo, né? Esse é o ângulo máximo. Então, o maior lado opõe-se ao ângulo maior do triângulo, né? Então, que é a hipotenusa, né? A hipotenusa é maior do que qualquer um dos seus catetos. Aí vem a desigualdade triangular, que é uma desigualdade muito conhecida, que vocês conhecem há muito tempo, que diz que a soma dos lados é sempre maior que o terceiro lado em um triângulo retângulo. Desculpe, em um triângulo qualquer, na verdade, qualquer. Em qualquer triângulo, a soma dos lados é maior que o terceiro lado. Essa desigualdade aqui. AB mais BC é maior que AC. E a demonstração está basicamente descrita nessa figura aqui. Está descrita nessa figura aqui. O que é que você faz aqui, né? Você toma aqui na semi-reta com origem A contendo B, um ponto D, tal que BD seja congruente a BC. E então, CBD, você consegue mostrar que forma um triângulo. CBD, eles não são colineares, né? CBD não são colineares. Por quê? Porque se eles fossem colineares, então BC teria que coincidir com AB, né? Praticamente, né? C estaria você concluiria que A, B e C são colineares, só que ABC é um triângulo. E por definição de triângulo, né, os versos não são colineares. Então, esse ângulo congruente a este ângulo aqui. E note que esse comprimento aqui, né, de AD é igual, como B está entre A e D, é igual a AB mais BD, né? Mais BD. Certo? Então, vamos mostrar que esse ângulo aqui é maior que esse ângulo aqui. Claro que visualmente você enxerga isso, né? Visualmente você enxerga isso, que esse ângulo aqui é maior que esse ângulo. Aí você usa o resultado anterior, que o maior lado opõe-se ao maior ângulo. Este aqui sendo o maior ângulo, este aqui sendo o maior ângulo, então este aqui vai ser o maior lado, AD. Então, isso aqui vai ser maior que AC, que é exatamente a desigualdade triangular. Aliás, deixa eu colocar assim. Você vai ter que AC vai ser menor que AD, só que AD é essa soma aí, né? AD é essa soma. Tá? Então, a questão aqui é você mostrar que esse ângulo é menor que esse, né? Visualmente você consegue mostrar isso, mas o ponto aqui é porque, novamente, você utilizando esse resultado aqui, cadê o resultado que eu desenhei aqui? O resultado, cuja figura é esse aqui, né? O teorema 437, né? Essa semi-reta aqui está entre essas duas, somente esse ponto de interseção satisfaz a mesma relação. Esse ponto aqui está entre esses outros dois. Aí você observa o seguinte.
que essa semi-reta aqui, né, intersecta AD em um ponto entre A e B, A e D. Então, é porque essa semi-reta está entre a semi-reta CA e CB, CD. Então, de fato, esse ângulo aqui é maior que esse ângulo, só que esse ângulo congruente a isso, aí você obtém a desigualdade. Essa é a demonstração que está escrita aí, né? Em poucas linhas, né? Então, vem a desigualdade triangular geral. Aqui é a desigualdade triangular, padrão triângulo, que diz que a soma dos lados é sempre maior que o terceiro lado. E a desigualdade triangular geral nos dá 3 pontos arbitrários do plano, não necessariamente colineares. Então, você tem essa desigualdade, que pode acontecer a igualdade aqui, né? A distância de A até B mais a distância de B até C é maior ou igual que a distância de A até C. E a igualdade ocorre se somente se A igual a B, B igual a C, ou B está entre A e C. E, além disso, né, satisfaz essa desigualdade generalizada. Isso aqui você faz por indução, né? Por indução, você consegue essa desigualdade aqui. Como é que a gente mostrou o item A? Então, se os 3 pontos são distintos, ele forma um triângulo. Aí você usa a desigualdade triangular do teorema anterior, né? Você vai obter a desigualdade estrita aqui, né? Tá? Você vai obter a desigualdade estrita. E vamos analisar os seguintes casos, né? O caso em que os 3 pontos são colineares, aqui foi quando eles não são colineares, o resultado segue da desigualdade triangular aqui no triângulo. Então, resta o caso em que eles são colineares. Resta o caso que eles são colineares. 3 pontos colineares. Ou eles são distintos, ou eles são iguais. 2 são iguais e um distinto. Se eles são distintos, pode acontecer 3 coisas, né? Ou B está entre A e C, ou C entre A e B, ou A entre B e C. Vai ter que analisar cada um desses casos aí. Então, se B está entre A e C, então você consegue mostrar que ocorre a igualdade aqui, né? AC vai ser igual a B mais BC. Você tem a igualdade. Se os 3 pontos são colineares e C está entre A e B, então você tem que um pedacinho aqui é menor que AB. Porque AB é a soma AC mais CB, né? E claro que AB é menor, estritamente menor que AB mais BC. Porque aqui são distintos, né? De maneira análoga, você acha uma desigualdade para aqui. Para o caso quando A está entre B e C. Tá? Então, quando eles são colineares e os pontos são distintos, você acha uma igualdade quando B está entre A e C, que é o que ele está dizendo aqui, né? E você acha desigualdade nos outros casos, quando você tem configurações distintas. Se A é igual a C, o lado esquerdo aqui é zero. Trivialmente satisfaz essa desigualdade, né? Porque a soma dos maiores iguais que zero continua sendo maior ou igual que zero. Então, se A é igual a C, essa desigualdade é trivial, né? Trivial. E B sendo distinto de A e C, então cada um desses números são positivos, né? Então você tem a desigualdade estrita. Se A igual a B ou B igual a C, então um dos termos do lado direito, de 5.4, é zero, né? A igual a B, esse cara é zero. B igual a C, esse cara é zero, né? Mas um caso ou outro implica que se esse é zero, então esse vai ser igual a esse, né? Se A igual a B, então aqui vai ser BC, conhecido com esse, né? Se B igual a C, então aqui vai ser C, que é conhecido com esse. Então, no caso 4, você também tem igualdade. Com isso, finaliza a demonstração. Né? E o item B é por indução. Lembra aí, fundamentos de matemática, né? Corolário é que se você tem 3 pontos distintos, satisfaz essa igualdade, então B está entre A e C.
só reescrevendo o que está dito aqui, né? A igualdade ocorre se somente se satisfaz uma dessas três possibilidades. Mas se os pontos são distintos, é porque só pode satisfazer essa. B está entre A e C. Antes, nós tínhamos que se satisfaz essa relação, B está entre A e C, então satisfaz essa, né? Agora se três pontos distintos satisfazem essa relação, então B, de fato, está entre A e C. Então, vira um se somente se agora, né? Com a condição que os pontos são distintos, né? E então, para finalizar a aula de hoje, esse teorema aqui, que a demonstração é um pouquinho longa, mas que ela não é tão difícil assim. A questão é escrita, que é um pouco chato, né? Você tem que justificar cada passo que você faz, que é o seguinte. Se você toma aqui dois triângulos, A, B, C e D, E, F, de tal maneira que esse lado congruente é esse e esse congruente é esse. E de tal maneira que o ângulo A maior que o ângulo D. Aqui antes, nós tínhamos mostrado a desigualdade entre os lados no mesmo triângulo. Mas esse teorema vem e diz que eu posso fazer isso em dois triângulos distintos. Basta pedir que dois lados sejam congruentes e o ângulo que eles formam, um é maior que o outro. Então, o maior lado, os lados opostos, o maior deles vai ser aquele oposto ao maior ângulo. Então, se A é maior que D, se A é maior que D, então BC vai ser maior que EF. Então, é uma comparação entre lados de triângulo. Se você sabe a comparação entre os ângulos, né? Entre os ângulos. Se o ângulo A for maior que o ângulo D, então BC vai ser maior que EF. É como se tivesse, o que tiver a maior abertura vai ser o que tem a maior distância entre os outros dois vértices. Como é que a gente faz para mostrar isso aí? Você considera aqui um ponto. Você considera que o ângulo A, por hipótese, é maior que o ângulo D, né? O ângulo A é maior que o ângulo D. E então, você toma um ponto G, no mesmo lado da reta ED, que contém um ponto F, contém esse ponto aqui, de tal maneira que o triângulo DEG seja congruente ao triângulo ABC. Então, DEG é congruente ao triângulo ABC. Aqui. DEG congruente ao triângulo DEG. Nosso objetivo é mostrar que EG é maior que EF. Queremos mostrar que EG é maior que EF. Tá? Então, GDE tem a mesma medida que o ângulo A. GDE tem a mesma medida que o ângulo A pela congruência, né? E o ângulo A, por hipótese, é maior que o ângulo FDE. FDE, por hipótese aqui, né? Então, o lema 435 implica que a semirreta DF é essa semirreta aqui, né? Pertence ao interior de GDE, do ângulo GDE. Do ângulo GDE. E por que isso? Porque o ângulo... por que vale isso, né? É basicamente porque esse ângulo aqui é maior que esse ângulo por hipótese. Então, o conteúdo do lema 435 nos diz que, né, sobre essa situação aí, essa semirreta está entre essa semirreta e essa semirreta aqui. Ou seja, DF está no interior do ângulo DG. Em particular, isso significa que DG e DF não são colineares. Não são colineares porque DF está no interior desse ângulo aqui. Então, DF e DG não são colineares. Ou seja, G não pode pertencer à semirreta com origem E contendo F. DG e DF. Certo. Aliás, DF e DG não são colineares. G não pode pertencer à semirreta com origem D contendo F. Na verdade, é o contrário, né? Se DP é a bissetriz,
Eu vou explicar aqui sem tanta formalidade aqui na figura, tá? Essa formalidade está no texto. Para andar um pouquinho mais rápido e mais claro, né? Porque a justificativa da figura está no texto aqui. Mas o fato é que você toma aqui a bissetriz DP, essa bissetriz vai intersectar EG nesse ponto H aqui, de tal maneira que EH é congruente a HG. Por quê? Porque, como aqui é a bissetriz, ó, então, esse ângulo aqui, esse ângulo é congruente a esse ângulo. Esse lado aqui é um lado comum ao triângulo DHG e DHF, e esse lado congruente a esse. Esse lado congruente a esse. Porque a hipótese é que AC é congruente a DF. E você construiu o G de tal forma que DG é congruente a AC. Então, aqui esses dois triângulos são congruentes. Em particular, FH é congruente a HG. Tá? FH é congruente a HG. Aí você usa a... Deixa eu pensar aqui. Certo. Aí você usa a desigualdade triangular para concluir que nesse triângulo FH você tem essa desigualdade. F é menor que H mais HF. Mais HF. Só que FH é congruente a HG, né? Então você conclui que EF, eu coloquei menor ou igual aqui, mas de fato eu não sei exatamente se esse F está ou não sobre esse segmento aqui, mas são 3 pontos, então você tem a desigualdade aqui. Pode ser igualdade, sem problema, se esse F está na semi-reta EG. Isso não teria problema nenhum. Então, é por isso que é menor ou igual aqui. Então, você tem que F é menor ou igual que EH mais HG. Substituindo esse HF aqui por HG. Só que EH mais HG é EG, né? Então, você conclui que EF é menor ou igual que EG. Só que EG é congruente a BC. É a mesma medida, né? G congruente a BC. Então, você mostrou que EF é menor ou igual que BC. Porém, você quer excluir a igualdade aqui, né? Se por acaso F fosse igual a BC, se por acaso EF fosse igual a BC, então você iria utilizar o caso lado, 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 para concluir que A, BC e DEF seriam congruentes, né? Em particular, esse ângulo seria congruente a esse ângulo, que é absurdo, com a hipótese, né? Que é contradição com a hipótese, porque você está supondo que A é maior que D. Então, o lado BC é maior que o lado EF. Você já tinha concluído que EF é menor ou igual que BC, excluiu o caso da igualdade. Excluiu o caso da igualdade. Só que aqui é um si somente si, né? A gente mostrou que se A é maior que D, então BC é maior que F. E por que vale a recíproca, né? É análogo ao que já fizemos antes, né? Você tem, se BC é maior que F, você quer mostrar que A é maior que D. Mas você sabe que pode acontecer uma dessas 3 alternativas. Aí você quer excluir essas 2 e deixar somente a terceira. Mas se valer essa desigualdade, você repete a demonstração e encontra que BC é menor que F. Contradição. E se A é igual a D, você encontra que BC é igual a F. Contradição novamente, utilizando o caso lá do ângulo lá de congruência. Logo, só vai acontecer a terceira opção, A maior que D. Tá? E com isso, acaba a demonstração aí. Tá? A demonstração não é tão difícil, o mais difícil é você fazer as justificativas da figura, né? Se você faz uma figura bem feita, pode utilizar o GeoGebra, sem problema nenhum, mas você tem que justificar, porque aquele ponto está sobre aquela reta, sobre aquela semi-reta, sobre aquele segmento, porque está no interior, porque não é no extremo do segmento, e por aí vai, né? Porque é uma bissetriz, porque é congruente, porque está naquele lado daquela reta, e por aí vai, né? Tudo tem que ser justificado.
Perguntas, dúvidas? Professor, particularmente eu não tenho dúvidas, porque não já sei o conteúdo, mas sim porque devido às outras atividades, vem coisando, mas eu procurar estudar para resolver os exercícios. Mas acredito que dúvidas vão surgir, viu? Tá certo. Vai ter aulas de exercícios antes da prova, 1 ou 2, vai depender aí. Para vocês tirarem dúvidas aí. Tá certo. Mas eu vou procurar me organizar, ver se afoga mais as outras atividades para eu entrar com foco na geometria. Tá bom. Tá bom mesmo. Tá bom. Bom, obrigado por aí. Se não tiver mais nada para falar. E a gente se vê na próxima aula. Lembra que quinta-feira é conteúdo para vocês estudarem aí, né?